Enquanto a gente falar de cada um desses 5 fotógrafos que a gente vai falar hoje, a gente vai passar 10 fotos de... Por mais que ele explore muito essa parte do músculo e da forma humana, Ele captura sem a necessidade da ereção. Olá pessoas, mais uma vez o Rafa já vai começar o vídeo aqui comigo, porque depois daquele vídeo que a gente fez da G versus a Man, que a gente falou sobre o Mark Henderson, a gente prometeu que a gente ia fazer um vídeo sobre fotógrafos e hoje a gente vai fazer um top 50. Mas como é esse top 50? A gente não vai falar de 50 coisas, mas enquanto a gente fala de cada um desses fotógrafos, vamos estar inspirados nesse vídeo aqui por causa da própria G Magazine, por causa dos maravilhosos Bauer e Moisés Pazianotto. O top 50 vai ser que enquanto a gente falar de cada um desses 5 fotógrafos que a gente vai falar hoje, a gente vai passar 10 fotos de cada um deles para falar sobre o seu estilo. Então fica aí que o vídeo vai estar recheado de foto, mas já aproveita para deixar um like aqui embaixo. Não esquece de comentar enquanto a gente estiver falando aqui e também de se inscrever no canal se você não é inscrito. O Rafa tá aqui por quê? Porque a gente vai falar sobre a nossa coleção, gente. Então como é uma coisa sobre a gente, então já começa todo mundo junto e vamos lá para mais um vídeo. Agora vamos lá começar falando do começo, porque quem inspirou a gente justamente a começar essa coleção de fotógrafos e tal foram 2 fotógrafos icônicos desta revista que representa tudo neste canal G Magazine, que a gente conheceu bastante através dela, que a gente seria lindo se tivessem livros deles publicados com as obras deles, tanto do Bauer quanto do Moisés Pazianotto. Mas não tem. Então o nosso livro deles é o quê? Toda a nossa coleção de G Magazine, que tem os trabalhos deles maravilhosos. E a gente vai começar falando sobre o nosso queridíssimo Moisés Pazianotto. Que o Moisés, a história dele é que ele já vem de uma família de fotógrafos e ele justamente foi muito fácil emergir nesse universo e ele começou fotografando mais parte de moda, coisas de estilo, e quando a G começou a dar os primeiros passos, ele era muito chamado para fotografar partes do editorial da revista, partes de produtos, partes de moda, e depois com o tempo, vindo que o potencial dele era maravilhoso, perguntaram se ele queria justamente fotografar para a revista, porque ele tinha um estilo bem diferenciado do que eles já estavam acostumados a fazer com Bauer, e ele começou a fotografar para a revista justamente na edição número 5, e o Moisés tem um estilo bem peculiar, né? Acho que se vocês assistem canais aqui do vídeo em que eu participo, vocês já sabem que eu sou totalmente pró Moisés. Vocês assistem vídeos aqui do canal, calma. Verdade. E eu deixo isso muito claro, assim, eu acho o estilo dele maravilhoso. Sim. O Moisés, ele representa a nudez de uma maneira... além do sexual, uma maneira sensual, uma maneira naturalizada. Sim. A gente já deixou bem claro aqui que a gente é muito fã do trabalho Sim. dele, os nossos ensaios favoritos da história da revista são dele, e o Moisés ele tem justamente essa pegada peculiar que ele mesmo já falou quando deu entrevista pra gente, que ele se inspirava muito no estilo de fotografia da Playboy, que era uma nudez mais clássica, uma nudez mais chique, justamente mais refinada. Uso de luz, sombra. Mas a questão dele é justamente aquela coisa mesmo de deixar a pessoa nua, mas num ambiente mais naturalizado, não muito sexualizado. O que parece é que o modelo tá confortável, então você se sente confortável para espiar também. Sim. É quase como você tá admirando o corpo de uma pessoa que tá ali, ao vivo, e essa pessoa tá confortável com isso, então assim, é maravilhoso. Eu acho que ele trouxe muito bem esse background da moda. Sim. Para o nu também, que não deve ser uma transição... Ele já faz aquela fotografia de justamente como a pessoa estivesse posando como modelo, mas só que tipo no que, um editorial... no que pedia a revista, que era a pessoa nua, Exato. sem estar mostrando a roupa. E o Moisés, ele fez parte da história da revista por muito tempo, desde a edição número 5 até quase já próximo lá da decadência. Ele saiu um ou 2 anos antes, porque realmente estava, e o estilo dele realmente, enquanto deixavam ele mais no tempo da Ana, ter a liberdade artística dele, justamente que a Ana contratava ele para ensaios específicos para justamente a revista naquele mês ter aquela pegada Moisés no seu ensaio principal. Infelizmente, depois que a Ana sai, o novo dono começa a usar o Moisés como uma coisa mais comercial. A gente repara isso. Mas quando ele ainda tem um pouco de liberdade, ele faz ensaios incríveis, como o do Ricardo Villani e do Tony Salles, que são ensaios maravilhosos, que já tem mais apegado o olhar Moisés mesmo. O Ricardo Villani, aquele ensaio sensacional. A gente nem precisa falar do Marcos Deminco, que... Sim. Já cansamos de mas vocês viram que, quando a gente está falando aqui, estão passando justamente diversas fotos, 10 fotos
eu vou tentar me conter nas 10 fotos em cada um deles que a gente está falando. E justamente para mostrar realmente como era o estilo deles. E agora a gente vai falar justamente do estilo do Bauer. O estilo do Bauer, a gente tem que dizer que o Bauer foi o que moldou o início da G Magazine. A G tinha um estilo muito fotográfico baseado no know-how do Bauer, que é uma pessoa que já trabalhava desde a década de 80, justamente com revistas de fisiculturismo e com concursos de fisiculturismo. Então ele estava muito acostumado a fotografar corpos humanos. Então justamente aquela coisa de ângulo, luz, sombra, justamente para dar foco, justamente mostrar cada detalhe do músculo da pessoa, justamente com aquela inclinação bem focada na forma humana. O Bauer, ele é um estudo anatômico. É verdade. Ele consegue posicionar o modelo de uma maneira que, ao se flexionar, o modelo valoriza a si mesmo. E aí eu acho que ele representa aquelas estátuas gregas de mármore na foto. A única questão que eu tenho com o Bauer é que às vezes essa representação vai num nível muito... É porque o Bauer ele tinha uma pegada intimista, bem sexualizada demais. Uhum. E a gente, quando a gente consome o nu, a gente gosta mais de uma pegada mais Depende artística. do ensaio uma também, coisa mais né? lúdica, assim. Alguns é mais editorial também, com luzes, porque formas... como tinha a direção da G, então não tinha como ele imprimir exatamente o jeito que ele queria sempre, porque escolhiam-se fotos bem do jeito que a revista queria. E muitas vezes o ensaio dele ficava bem próximo do próprio Moisés mesmo. A gente fala, caramba, é do Bauer esse, verdade, né? Mas na Gold, que era uma revista dele, você vê que ele vai naquele, o estilo era mais aquele mesmo. Então na Gold, o músculos. que acontece? É interessante você ter falado dela. A gente vê que o estilo do fotógrafo, ele se imprime em modelos diferentes. Sim. Mas provavelmente a direção de arte, por exemplo, faz essa pose específica para te valorizar o braço. É repetido, assim. Sim. Então, assim, é interessante como estudo de estilo de fotográfico, né, do artista, mas se torna um pouco repetitivo. Até porque a gente consumiu muito. Era né? muito esperto da G ter outros fotógrafos justamente para não Equilibrar, parecer né? muito repetitivo, porque foram 16 anos. Se é sempre o mesmo fotógrafo, ia ficar muito difícil de que houvesse tanta variedade. E qual é o seu ensaio do Bauer favorito na G? Cara, eu gosto muito do ensaio dele do Homem Bambu, do Marcelo Jacques Balles, e lógico que o meu favorito da história é o do Matheus Carriere em Capitólio. E porque o Bauer produziu muito ensaio para a Mem Magazine, que foi justamente o vídeo que levou a gente a trazer esse compilado de fotógrafos aqui, quem era um dos grandes fotógrafos da G Magazine era o Mark Henderson. Da Mem Magazine, não da G. Ih, gente, da Mem Magazine foi o Mark Henderson que a gente acabou... Eu acabei dando esse livro aqui, ó, de presente pro Rafa. Olha que presentão! Dele, que é justamente uma compilação de diversas fotos do Mark, tanto para a própria Mem Magazine, como obras dele mesmo. Ele tem diversos livros desse. Esse aqui é só um deles. O Mark Henderson, ele é um fotógrafo texano, né, dos Estados Unidos, especializado em nu erótico masculino, e ele tem aquela pegada do pin-up, só que masculino. Não sei se vocês conhecem o pin-up, mas é um movimento da década de 60 e 70, até um pouco do final dos anos 50, que é aquela representação voluptuosa, curvas, nada de mulheres magrinhas. E o pin-up é aquela coisa, às vezes, mais da sugestão do que do erotismo da sexualidade explícita. Então, ele sempre tem a ênfase também no cenário, luxo, transmitir riqueza. Então, assim, são mansões, são... A própria capa, né, do livro, grandes obras de arte... tecido, então ele traz muito isso. Ele trabalhou muitos anos também como historiador de arte, mas também como fotógrafo em tempo integral, e ele tem vários livros, como o Rafa falou, Household Idols é só um deles, o Suburban Pleasures é lindo, gente, também, tem o Poolside, então tem vários livros, e ele hoje vende muitas das obras dele em formato de livro, que é uma coisa que a gente não vê muitos artistas brasileiros fazendo. Sim. Mas é porque eu acho que a mídia impressa no Brasil tá morrendo. Quando a gente visitou a Europa, na Bélgica, por até exemplo... Até mesmo no Japão. O próprio Japão. Eles têm uma riqueza de fazer as coisas impressas, ter contato com o material. E a gente vê que o Mark, ele e o Bauer, você vê que, tipo assim, eles têm, parece que um tem muito uma estética do outro. Só que o Mark, ele se preocupa muito com o cenário em si. Ele não quer tirar aquela foto de zoom na pessoa, no foco. É uma imersão em tudo, É uma imersão no tudo. Por mais que ele explore muito essa parte do músculo e da forma humana, da forma humana valorizando muito o ambiente em que o modelo está também. Agora, vamos falar de modelos. O Moisés e o Bauer, eles conseguiram fotografar pessoas famosas na mídia brasileira, graças a G.
Mas o Mark, ele fotografa muito mais atores pornô. Atores pornôs, pessoal da indústria adulta. E a sorte, a diferença no caso do Moisés e do Bauer é que pela a gente dessa busca pelo famoso, muitas vezes eles tiveram justamente o privilégio de fotografar corpos um pouco mais diferentes do padrão. Porque às vezes o famoso não era super sarado. Muitos jogadores de futebol tinham a perna grossa, mas tinham um corpo mais slim, mais magrinho. E o Mark Henderson não. É só gente bombada, gente bombadíssima. Porque a gente sabe que existe uma filtragem até da própria indústria pornô para quem que vai aparecer nos vídeos. Existem aquelas exceções, mas assim, a maioria das pessoas são malhadas ou bem saradas, musculosas, né? Tem uma seleção também da genitália, a gente sabe disso. Então assim, o Mark acaba ficando preso a essa estética corporal, mas ele compensa com toda essa coisa. É que como lá nos Estados Unidos a indústria pornográfica é muito forte, né? Então ele acaba tendo um público muito mais fácil para pousar para esse tipo de segmento. Por isso tantos livros também. Exatamente. Né? E quando a gente morou lá em Londres, a gente acabou adquirindo o livro de um outro fotógrafo que na verdade já tem uma estética mais próxima do Moisés fazendo, que foi o Paul Freeman, que é um fotógrafo australiano. E tipo assim, nossa, australianos estavam em Londres. Pois é, eles têm tanta riqueza de conteúdo impresso nesses lugares que você consegue encontrar livros e publicações de diversos lugares do mundo no mesmo lugar. O Paul, ele é da Tasmânia, que é uma ilha no sul da Austrália, e depois ele se mudou para Sydney, onde começou a trabalhar no Centro Australiano de Memória Fotográfica. E aí, o primeiro livro dele foi o Bondi. Essa expressão na Austrália significa uma região do interior, uma pessoa do interior. Então é um estilo de garoto típico do interior australiano. E assim, gente, a gente falou do Mark, né, dos corpos de pessoas nus. O Paul é a representação do menino australiano, do estereótipo do corpo do homem australiano. E assim, é o que ela falou, ele acho que eleva um pouco o nível do Moisés de liberdade e realidade, realismo. Porque são realmente esses garotos, lógico, ele faz uma seleção de modelos, também não tem todo tipo de corpo, tem pessoas mais magrinhas e tal, mas assim, não tem pessoas mais cheinhas, enfim. E aí, ele traz esses meninos imersos no cenário natural da Austrália. Sim. Então, e esse é o diferencial dele também, essa combinação da estética realista com a beleza do masculino. E o Paul, ele captura sem a necessidade da ereção, que é uma coisa que a gente não tinha falado. O Mark, ele tem os dois, mas também, lógico, focado na ereção. A do Paul é uma nudez mais natural mesmo, da pessoa simplesmente nua, não é sobre a pessoa estar excitada para pousar para as fotos. Sim. E aí o livro que a gente tem, o Larry King, é esse ideal do homem australiano, então. É que é como se fosse o homem do interior mesmo, isso, né? Como se fosse uma coisa mais country, né? Vivendo no Outback e representando o trabalhador mesmo, a classe trabalhadora. E aí, então, tendo essas duas experiências de um fotógrafo australiano, um fotógrafo americano e os nossos fotógrafos brasileiros... Quando a gente esteve no Japão, que a gente entrou na Big Jean, a gente ficou completamente fascinado, justamente porque, além de terem os doujinshi lá eles também tinham muitas obras de fotógrafos que fotografam justamente strippers que trabalham na noite lá no Japão, como ensaios de nu. E a gente acabou conhecendo o Eisuke, né? Perdão. Pode falar. O Eisuke, a gente não tem muita informação sobre ele. Pois é, os artistas japoneses, eles são muito reclusos. Até mesmo a gente tem muito doujinshi, mas pra gente descobrir alguma coisa sobre os artistas é um sacrilégio. Eles não expõem rosto, eles têm muito Twitter, aí você segue. Eu vou deixar o link aqui na descrição de todos esses fotógrafos. O Eisuke, ele tem um Instagram também, só que tipo assim, não tem nada sobre ele, você sabe que ele é um fotógrafo que trabalha no Japão. E tem muitas obras no Instagram dele, fotos belíssimas, uma mais incrível que a outra, e ele fotografa justamente mais tipo... um ambiente mais natural, uma coisa mais artística. E como no Japão tem muito problema com exposição de genitália, até mesmo nesse livro aqui que a gente tem, não tem genitália. Exato. A parte das genitálias muitas vezes fica numa parte de sombra, uma coisa meio escondida, não se mostra muito, porque na verdade a genitália em si não mostra nada, né? Porque não pode, eles têm muita proibição em relação a isso. Mas o estilo de fotografia é maravilhoso dele, é muito bonito. A gente ficou muito feliz de poder ter consumido o livro dele e saber que é mais um artista que, tipo, no mundo que consegue ainda ter
esse tipo de obra publicada. E, infelizmente, artistas incríveis aqui no Brasil, a gente acaba não tendo esse privilégio. Imagina ter uma compilação de fotos do Moisés ou do Bauer da época da G Magazine e ter esses livros pra gente poder consumir dessa forma artística tão maravilhosa. Seria incrível. Pois é. O Eisuke, ele também traz elementos da estética cultural japonesa, o que é muito interessante. Vocês viram na própria capa, né? Ele tá com a tanga típica de banho japonesa. E isso é muito legal. Ele representa um estilo de corpo, pelo menos no livro que a gente tem, mais padrão, né? Mais sarado e tal. Mas ainda assim, é uma estética muito linda em relação à composição da foto. Sim. A preocupação do detalhe. É uma coisa bem artística mesmo. É muito artístico. Umas fotos que misturam pintura junto com o corpo, efeitos artísticos. É muito bonito o tipo de fotografia dele. Eu não sei se é uma maneira de compensar a ausência da genitália, né? Mas funciona muito bem, eu acho. É muito bonito o estilo dele. E, gente, essa foi a nossa coleção que a gente queria dividir com vocês, até mesmo para mostrar fotos incríveis aqui de todos esses artistas. Você conhecia algum desses artistas? Você conhece outros artistas, fotógrafos que você queira compartilhar com a gente? Comenta aqui embaixo para a gente até mesmo conhecer, né, esses trabalhos todos, porque você mesmo segue alguns fotógrafos no Instagram. Isso que eu queria falar agora no final do vídeo. Então, eu vou citar 2 fotógrafos brasileiros que eu sigo no Instagram, que são também sensacionais. Eu acho que tem uma pegada única também, um mais editorial, um mais no sentido de sensualidade e sexualidade. O editorial é o João Teles, o Rafa vai deixar também o Vou deixar o Instagram de todo mundo que a gente está falando aqui na descrição do vídeo. Ele é um fotógrafo que fotografa muito preto e branco, é uma pegada totalmente editorial, ele tem uma visão bem artística e ele faz anualmente um calendário com modelos, então assim, sensacional, muito bonito. Tá aí, né, tentando produzir algo impresso, né? Sim. Que é muito legal. E o outro é o Eberson Teodoro, que é de Joinville, em Santa Catarina, que tem o site Foto de Homem, que assim, já fotografou muita gente, muitos corpos. Ele tem muita preocupação justamente em essa representatividade de corpos. Sim. Não ficar focado só no padrão, mas você vai no site dele, quando você faz a assinatura lá para ver todos os ensaios fotográficos, você vê todos os tipos de corpos, todos os tipos de beleza sendo representados, e ele já faz com uma nuance não só artística, mas também vai fluir um pouco pro erótico também. Tanto que ele faz ensaios de casais e tudo mais. Mas então... é um fotógrafo incrível, incrível. E com certeza são fotógrafos que com certeza conhecem esses outros fotógrafos, bebem da fonte dos outros para fazerem trabalhos maravilhosos no artístico. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, a gente compartilhar mais um pouco da nossa coleção com vocês. Não esquece de deixar um like aqui nesse vídeo, comenta aqui bastante, dá dicas pra gente de outros fotógrafos. Se vocês curtiram esse vídeo, compartilha com quem curte esse tipo de conteúdo. Não esquece, se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até já já!